Olá, meu nome é Rafaela Fácio, sou mestranda na Universidade Federal do Paraná e eu vou apresentar o comunicado científico intitulado Desafios da Implementação de Iniciativas Open Data no Brasil, Parâmetros para a Proteção de Dados Pessoais. A administração pública é naturalmente uma organização que acumula muitos dados, entre eles os dados pessoais, considerando todas as atividades que cabe a ela desempenhar. E esse acúmulo de dados é cada vez mais crescente, considerando a progressiva adoção de tecnologias de informação e comunicação, do paradigma de governo digital, bem como de outras iniciativas como as chamadas Smart Cities. E com tamanha quantidade de dados, com tamanho acúmulo de dados, nós temos um ambiente propício para que a administração pública implemente iniciativas de Open Data, que basicamente consiste em disponibilizar dados para a sociedade civil para o uso, livre uso e redistribuição sem qualquer tipo de restrição para os mais diversos fins, sejam eles relacionados à pesquisa científica ou até mesmo a iniciativas comerciais. E o presente trabalho procura responder a seguinte pergunta: como compatibilizar esse tipo de iniciativa de ampla disponibilização de dados com a necessária proteção de dados pessoais? A pretensão aqui não é de oferecer uma resposta completa de como deveria ser toda a regulamentação da matéria, mas sim apenas de oferecer parâmetros a partir de dois aspectos que geralmente são ignorados nesse tema. São eles: consentimento e anonimização. Esses são dois instrumentos que são tidos sempre como aptos e suficientes para a proteção de dados pessoais. E a lógica é a seguinte: se o titular de dados exerce a sua autodeterminação informativa e dá o seu consentimento, ele estaria renunciando de forma válida à proteção de seus dados pessoais. E em relação à anonimização, o raciocínio é no sentido de que se não existe uma pessoa identificada ou identificável, é possível flexibilizar esse tipo de proteção, e é por isso, inclusive, que nós observamos na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que os dados, se anonimizados, até mesmo se forem os chamados dados sensíveis, podem ser tratados sem o consentimento de seu titular. Então, isso é aceito, o consentimento e a anonimização como instrumentos de proteção de dados pessoais ou de relativização de proteção de dados pessoais, isso é aceito de forma relativamente incontroversa pela comunidade jurídica, pela comunidade, pela sociedade no geral. E o presente trabalho se propôs a lançar um olhar crítico sobre esse assunto e investigar se esses dois instrumentos, o consentimento e a anonimização, são realmente suficientes para relativizar a proteção de dados pessoais da forma como vem sendo proposta. E isso é feito considerando, é claro, as especificidades da iniciativa, do tipo de iniciativa Open Data. E foram três as conclusões. Em primeiro lugar, o consentimento como um único parâmetro de aferição da autodeterminação informativa é insuficiente. Em segundo lugar, a anonimização de dados pessoais também é insuficiente nos casos em que há risco de perfilação, da prática de perfilação. E em terceiro lugar, a limitação desses dois instrumentos deve ser levada em conta como parâmetros para fins de regulação das iniciativas Open Data. A metodologia adotada foi a descritiva e dedutiva, com a técnica de pesquisa de documentação indireta das referências bibliográficas e normativas, e eu espero em breve poder discutir os resultados da pesquisa com a banca do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Obrigada.